Boas tardes, hoje é segundona, 11 de janeiro de 2020, o ano ainda empesteado com o Covid-19. Continuamos aqui na nossa trincheira com o nosso pó mágico, que não é de pirilim-pim-pim, mas é só a poesia nos salvará das tristezas que nos cercam com esse número absurdo de mortes pelo esse vírus invisível que chegou à marca de 203 mil vidas perdidas. E enquanto não sair a vacina, mais mortes ocorrerão, infelizmente. E dentre essa avalanche de notícias ruins que nos chegam todos os dias, ontem eu recebi um telefonema de um grande e querido amigo, aqueles amigos do coração mesmo. Ele foi meu amigo, foi meu orientador, que é o José Dias Sobrinho, da faculdade lá da Unicamp, e que ele enfrentou quase 2 meses de UTI. Não foi Covid. E agora ele deve estar arrumando as malas para voltar para casa. Ainda bem, né? Porque quando a gente vê alguém internado nesses tempos da Covid, a gente sempre se preocupa. Eu quero lembrar aqui para todos que me acompanham nesse mundo virtual que as minhas leituras poéticas, iniciadas em 1º de junho do ano passado, foram motivadas principalmente pelas longas e longuíssimas conversas que eu e o Zé tínhamos todas as quartas-feiras antes da pandemia, que a gente almoçava longamente em algum restaurante de Campinas, ou no Cambuí, ou ali perto, ou em Sousas. A gente sempre variava. Às vezes tinha um grupo maior de amigos, mas normalmente era eu e o Zé, sempre. O Zé é um apaixonado pela língua portuguesa, né? Ele é formado em letras, mas o Zé é uma figura encantadora, né? E a gente conversava e nós tínhamos muitas afinidades. Entre essas afinidades poéticas, de vários poemas que a gente gosta, né? A gente gostava dos 2 livros do Desassossego, do Fernando Pessoa, que é uma pancada no estômago aquilo lá, né? E o Zé, ele escreveu um livro, está totalmente inédito, porque o pai veio de uma cidadezinha ali perto de Coimbra, né, que ainda ele tem alguns familiares lá numa daquelas aldeias lá perto de Coimbra. E o pai veio muito tempo atrás, no começo do século passado, para o Brasil, para o interior de São Paulo, depois mudou-se para o Paraná. E o Zé fez um belíssimo livro contando essa narrativa familiar. Esse livro continua inédito. Eu espero que agora que o Zé tenha saído do hospital, ele publique este livro. Em homenagem ao Zé, que eu faço minha leitura poética, e por isso eu escolhi um poeta português que se chama João Apolinário Teixeira Pinto, que nasceu em Sintra, em 18 de janeiro de 1924, e faleceu em Marvão, que é uma cidade belíssima na divisa entre Portugal e Espanha, em 22 de outubro de 1988. João Apolinário, como era conhecido, foi poeta, jornalista e combateu o fascismo na sua terra natal e no Brasil, no longo exílio que ele esteve por aqui. Ele colaborou em inúmeras publicações nos 2 países e, no entanto, ele é mais conhecido por seus poemas que foram musicados pelo filho João Ricardo e apresentado pelo conjunto Secos e Molhados, né? O Apolinário ficou muito tempo na França, em 45, no final da Segunda Guerra Mundial, e lá ele conheceu Artaud, Genet, Marcel Marceau, Piaf, e conheceu muito Simone de Beauvoir e Sartre, né? Ele voltou a Portugal e, em seguida, pelas ideias esquerdistas, ele foi preso, barbaramente torturado, e em 63 ele foi exilado no Brasil. Aqui ele trabalhou em várias redações no Globo, trabalhou no Estadão também, que eu me lembro, e ele foi, junto com um grupo de jornalistas aqui no Brasil, fundador da PCA, Associação Paulista de Críticos de Artes. Ele é uma referência na crítica teatral brasileira, né? E quando ele volta a Portugal, né, ele também continua, depois da Revolução dos Cravos, ele volta para Portugal e continua
tendo uma grande influência intelectual em Portugal e sendo um grande crítico de teatro, né? Eu vou ler 3 poesias absolutamente incríveis de João Apolinário em defesa desta liberdade. O primeiro se chama É Preciso Avisar. Diz assim: é preciso avisar a toda a gente, dar a notícia, informar, prevenir, que por cada flor estrangulada há milhões de sementes a florir. É preciso avisar a toda a gente, segredar a palavra e a senha, engrossando a verdade corrente de uma força que nada detenha. É preciso avisar a toda a gente que há fogo no meio da floresta e que os mortos apontam em frente o caminho da esperança que resta. É preciso avisar a toda a gente, transmitindo esse morse de dores. É preciso, imperioso e urgente, mais flores, mais flores, mais flores. O segundo poema tem como título A Pressa de Chegar. A pressa de chegar, correr, correr sem poder esperar, chegar para morrer, a pressa de chegar, o desvario obtuso, o medo de parar, gasto pelo uso de estar. A pressa de chegar, a pressa louca, a pressa de poder encontrar aquilo que me esqueça de levar. A pressa de chegar, correr, correr, sem poder esperar, chegar para morrer. O terceiro e último poema, que é belíssimo, se chama Primavera nos Dentes. Quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste. Quem não vacila, mesmo derrotado, quem já perdido, nunca desespera e envolto em tempestade decepado, entre os dentes, segura a primavera. Só a poesia nos salvará. Um grande beijo, meu amigo Zé. E beijos a todos vocês. Até amanhã.